A síndrome dos ovários policísticos afeta no Brasil entre 6 a 20% das mulheres em idade fértil e está ligada a diferentes sintomas que podem impactar a qualidade de vida da paciente. Eu me chamo Louise Fiala e para falar mais sobre o tema, recebemos hoje, nesse episódio do podcast Saúde e Debate, o médico ginecologista e diretor de comunicação da Sociedade Brasileira de Endometriose, Marcos Cherniakowski. Doutor, seja muito bem-vindo e muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, Luiz, e para mim é um prazer estar falando aqui com vocês, nesse podcast, que é um formato que eu adoro, né? Formato com credibilidade e que dá muita informação a todas as pessoas. Ainda mais para falar de um assunto tão importante que é a síndrome dos ovários policísticos. Com certeza, doutor. E para a gente realmente iniciar esse bate-papo, o senhor pode explicar, então, o que é de fato essa síndrome? É importante essa pergunta, Luiz, porque muitas pessoas falam, poxa, eu estou com ovário policístico, e elas acham que elas estão com uma doença, né, com uma patologia, que é a síndrome dos ovários policísticos. Então, a síndrome dos ovários policísticos é uma condição hormonal, muitas vezes com aspecto genético também, e que ela tem também a sua resistência à insulina e que afeta mulheres de 6 a 13% das mulheres na idade reprodutiva. Então, mostrando a importância que essa doença traz para muitas mulheres, né? Sim. E, doutor, quais que são os principais sintomas que essa síndrome apresenta? Olha, os principais sintomas, eles vão acabar acontecendo muito em relação à parte hormonal, como eu falei. Então, uma das características da síndrome dos ovários policísticos é que o corpo produz uma quantidade de hormônios masculinos em excesso. E isso, obviamente, vai acabar alterando ciclos menstruais. Então, essa mulher vai ter ciclos menstruais irregulares ou muitas vezes até ausente. É muito comum pacientes com síndrome dos ovários policísticos ficarem 6 meses, 7 meses, muitas vezes até 1 ano sem menstruar. E, como eu falei, são ovários policísticos, então este ovário ele vai ter microcistos, muito mais do que 12 a 15 microcistos na sua periferia. Então, com o aumento dos ovários, muitas dessas mulheres, como elas não menstruam, elas não ovulam, então uma dificuldade para se engravidar. E como eu falei, que tem uma produção maior de hormônios masculinos, também nós vamos ter alterações em relação a essa produção maior dos androgênios. Então, essas mulheres, muitas vezes com acne, crescimento de pelos em rosto, né, em peito, queda de cabelo, ganho de peso, de uma maneira mais exagerada. Então, essas são as principais características da síndrome dos ovários policísticos. Impacta bastante a qualidade de vida da mulher, né, doutor? E ela está ligada à presença de alguma outra disfunção, outra doença? E se sim, quais que são essas disfunções? Muito bem. Então, olha, se é uma doença que ela tem uma resistência em relação à insulina, isso faz com que muitas dessas mulheres... Então, o que vem a ser isso? A insulina acaba não agindo muito e ela aumenta no corpo, e isso causa o quê? Um aumento da glicemia. Então, essas mulheres elas podem adquirir também uma diabetes, a diabetes tipo 2, até por consequência desse aumento de glicose, aumento de ganho de peso. Muitas dessas mulheres precisam ser acompanhadas do ponto de vista cardiológico, porque pode ter essa repercussão, mas entenda, não é porque ela tem diabetes que vai ter a síndrome dos ovários policísticos, mas muitas pacientes, muitas mulheres que têm a síndrome dos ovários policísticos podem ter uma predisposição maior para ter uma diabetes tipo 2. Este é o motivo de nós acompanharmos essas mulheres um pouco mais de perto. E o doutor fala assim do acompanhamento, mas dando um passo para trás, como que é feito esse diagnóstico, doutor Marcos? É por um diagnóstico clínico? É usado algum exame de imagem? Como que funciona?
Então, o diagnóstico, bom, muitas dessas mulheres acabam percebendo essa síndrome dos ovários policísticos quando elas tentam engravidar. Então, não chama muita atenção, porque não necessariamente, para que vocês tenham uma ideia, a síndrome dos ovários policísticos, ela é conhecida como uma anovuladora crônica. Então, se ela tem uma anovulação, ou seja, uma dificuldade para ovular, muitas dessas mulheres acabam percebendo no período que elas querem engravidar e não conseguem. Então, esta é uma das características. O diagnóstico, muitas vezes, ele acaba sendo dificultoso. O que nós temos hoje em dia é que, basicamente, de 3 critérios, quando uma mulher tiver duas alterações em cima de 3 critérios que eu vou falar, é que a gente considera um ovário policístico. E quais são esses critérios? Primeiro, ciclos irregulares, como eu falei. Ele é o principal de todos. Volto a dizer, é uma anovuladora crônica. Segundo critério, o excesso de androgênios. Essa mulher, muitas vezes, quando vem ao nosso consultório, pela primeira vez, só por abrir a porta, nós já desconfiamos de uma síndrome dos ovários policísticos, por quê? Muitas vezes, muita acne no seu rosto, muitas vezes ela tem um índice de massa corpórea um pouquinho mais aumentado, e pelos, muitas vezes, de ovários policísticos, por quê? Muitas vezes, muita acne no seu rosto, muitas vezes ela tem um índice de massa corpórea um pouquinho mais aumentado, e pelos, muitas vezes, na região do bigode, na região que seria a barba. Então, esse é o segundo critério. E o terceiro critério, ao ultrassom, nós percebermos que esta mulher tem esses microcistos, ou esse ovário é um volume um pouco maior do que o normal. Nós consideramos hoje, na ultrassonografia, um ovário de 3 a 9 centímetros cúbicos. E muitas dessas mulheres vêm com ambos os ovários aumentado a 12, 15, muitas vezes 20 centímetros cúbicos. Então, se eu tenho esses 3 critérios, à medida que eu pesquisar nessa mulher e perceber 2 desses critérios, a gente já pode falar que essa mulher tem a síndrome dos ovários policísticos. E esse diagnóstico ele é feito diretamente com o médico ginecologista? Tem algum outro médico, uma equipe multidisciplinar também? Como que funciona essa questão da equipe, doutor? Importante essa sua pergunta. Na verdade, assim, o ginecologista ele é considerado o médico da mulher, né? Não só no aspecto ginecológico, mas no aspecto como um todo, né? Então, a sua grande maioria dessas mulheres, o ginecologista acaba sendo o médico que vai dar atenção a essa situação e perceber, muitas vezes, essa síndrome de ovários policísticos. Mas não é incomum o endocrinologista, porque como nós estamos diante de uma alteração hormonal, genética, resistência à insulina, muitas dessas mulheres acabam tendo essa diabetes tipo 2 e recorrendo primeiro ao endocrinologista que dá esse diagnóstico. Dificilmente nós teremos outra especialidade. Agora, o acompanhamento multidisciplinar, Louise, é extremamente importante. Então, essas mulheres elas têm que ser acompanhadas muitas vezes por uma nutricionista. Muitas vezes essas mulheres, poxa, elas acabam tendo problemas emocionais, psicológicos, pelo próprio processo que a síndrome dos ovários policísticos tem. Então, nada impede de nós oferecermos também para muitas dessas mulheres um acompanhamento psicológico, acompanhamento de pessoas que trabalham com o bem-estar dessa mulher, então, estimular a atividade física nela. Ou seja, o tratamento hoje de uma mulher com síndrome dos ovários policísticos, ela, independente de quem diagnosticar, tem que ser de forma multidisciplinar. E além dessas ferramentas que o doutor citou, ali, nutricionista, exercício, também é necessário fazer uso de medicamentos? Doutor, tem alguma outra coisa que influencia nesse tratamento? Sim, sem dúvida. Então, olha, nós estamos diante de uma paciente que ela tem uma anovulação crônica. O que significa isso? Por que ela não menstrua? Claro que ela tem um excesso de hormônios androgênicos
Mas a síndrome dos ovários policísticos, ela é considerada uma doença estrógeno dependente, que o estrogênio age de uma maneira maior. Então, aquela mulher que fica 3 meses sem menstruar, entenda que ela vai ficar basicamente esses 3 meses sob a ação do estrogênio. Isso não é bom. Então, nós temos que, normalmente, usar hormônios, os principais deles, os hormônios anticoncepcionais, as pílulas anticoncepcionais, para ou regular essa menstruação ou deixar ela num ambiente que tenha estrógeno e progesterona, para não estimular, porque existem doenças que são estimuladas pelo estrogênio. Vou dar exemplos a vocês. A endometriose, que é tão falada hoje em dia, alguns cistos ovarianos que crescem muito mais e que podem se transformar em algo mais maligno, que são estimulados também pelo estrogênio, e o próprio tapete que reveste o útero, o endométrio, é muito estimulado pelo estrogênio. Então, esta mulher, ela precisa de um aporte de um anticoncepcional que regule essa menstruação ou deixe ela nesse ambiente. Se eu falei de resistência à insulina também, muitas dessas mulheres eu preciso usar medicações hipoglicemiantes. Então, vou dar um exemplo, a metformina é um hormônio antiglicemiante, e muitas vezes a gente entra com a metformina em pacientes com a síndrome de ovários policísticos. Essas pacientes costumam ser muito inflamadas, né, pela própria ação do hormônio androgênico, depósito dentro da sua gordura. Então, muitas vezes nós podemos usar também medicações que agem nessa parte anti-inflamatória dessa mulher, fora o principal de tudo, estimular essa qualidade de vida, né? Então, a mudança do estilo de vida para essa mulher, principalmente melhorando o peso, tendo uma dieta balanceada, como eu falei, muitas vezes até acompanhada por uma nutricionista, são situações que valem a pena, sem contar com aquela mulher que quer engravidar, aí sim uma parte hormonal e de medicações que estimulam essa ovulação, elas também vão ter que ser utilizadas nessa mulher. E para a mulher que tem a síndrome e consegue engravidar, doutor, existe algum risco depois que a gravidez já aconteceu? Ou daí é uma gravidez normal, igual de outra mulher que não tem a síndrome? Uma gravidez normal, igual a outra mulher que não tem a síndrome. Entenda que o grande problema da síndrome dos ovários policísticos, principalmente em relação à parte hormonal, é ela não conseguir ovular. Então é muito comum, quando ela quiser engravidar, eu usar medicações para estimular essa ovulação, e aí, ovulando, muitas dessas mulheres vão conseguir engravidar de forma espontânea. Poxa, não conseguir engravidar de forma espontânea, elas podem ter também o acompanhamento de um colega especialista em reprodução humana que vai estimular ela de uma maneira muito mais, com hormônios muito mais potentes, que tem que ser acompanhado, mas com uma chance muito grande de engravidar. É sempre importante, Luiz, mostrar para as pessoas, primeiro, nada de pânico. Ter síndrome de ovários policísticos não é algo extremamente perigoso para a vida dela, não é risco de vida, desde que seja muito bem acompanhado, principalmente pelas repercussões que dão. Mas uma vez conseguindo ovular e engravidar, essa gravidez ela vai transcorrer, e tem que transcorrer de uma maneira muito satisfatória para ela, sem um risco maior por isso, claro, acompanhando sempre com o colega obstetra em relação à própria gravidez dela. E por isso a importância de ter um profissional de confiança também, né, doutor? Para que acompanhe ali, que se não tiver ainda o diagnóstico da síndrome, consiga ter esse diagnóstico para ter todo o acompanhamento necessário. Mas realmente a importância de fazer tudo bonitinho, né, mudar o estilo de vida. É extremamente importante isso, Luísa. Extremamente importante porque, como eu falei, se ela está sendo acompanhada por um colega, e este colega não está demonstrando muita importância em relação ao caso dela, está falando que toda essa situação de ela não menstruar ou ela não ovular é normal, de que muitas vezes esse crescimento de pelo exagerado, que tanto a incomoda, é normal,
procura outra opinião ou de um colega que realmente dê atenção a ela e a tranquilize para que ela possa realmente fazer as coisas de uma maneira muito tranquila. Entenda que a síndrome do ovário policístico é algo crônico, né? Não é algo agudo. Então, ela tem que ser tratada e acompanhada também de uma maneira crônica, não de uma maneira simplesmente só de instancial, né, que nós falamos. E, doutor, o que de fato causa a síndrome? É genético? Tem algum outro fator de risco? Tem alguma forma de evitar também o desenvolvimento dela? Não existe algo, sabe, Luiz, que a gente fale, poxa, olha, isso é o responsável pela síndrome dos ovários policísticos. Se tivesse isso, seria algo mais tranquilo, inclusive do ponto de vista profilático para essa mulher. Mas estamos diante de uma doença que ela tem o seu componente genético. É muito comum uma paciente com síndrome dos ovários policísticos ter alguém na família, principalmente direta, ou mãe ou irmã, que também tenha tido a síndrome dos ovários policísticos. E como eu falei, esse aumento da resistência de insulina também é um fator que pode acontecer para aquela mulher. E nós não sabemos quem é que tem esse aumento da resistência à insulina, quem é que não tem, né? Então, assim, infelizmente, não temos nenhum marcador hoje, ou que a gente faça um exame e que nos mostre que aquela paciente, ela tem. Então, é um diagnóstico muito clínico, né, em que a gente percebe o biotipo dessa mulher e dar atenção à história dela, principalmente em relação a essa parte genética, e aí sim a gente pode agir de forma profilática, agindo principalmente na fase da adolescência, não deixando essa mulher ficar sem menstruar frequentemente, e lá com seus 35, 40 anos, é que diagnosticar essa síndrome do ovário policístico. Quanto mais precoce nós diagnosticarmos, mais rapidamente nós podemos tratar e ajudar essa mulher. Bacana, doutor. E agora, para a gente encerrar esse bate-papo, que orientação que o senhor deixa aqui para os nossos ouvintes, né? Quem se identificou com alguns dos sintomas, ou também para quem está nos ouvindo e já tem o diagnóstico da síndrome? Olha, a mensagem que eu deixaria é de tranquilidade. Se cerquem de bons profissionais, se cerquem de pessoas que realmente deem atenção àquilo que você está referindo, àquilo que você está sentindo, muita calma, muita tranquilidade. Eu digo que hoje, síndrome dos ovários policísticos, como eu falei inicialmente, se nós estamos falando de 6 a 13% dessas mulheres, não é pouca mulher, né? Nós estamos falando de cerca de 200 milhões de mulheres no mundo inteiro, provavelmente cerca de 8 milhões de mulheres também aqui no Brasil. Então, sem desespero, com muita tranquilidade, síndrome dos ovários policísticos é super controlável, não fique vendo mensagens nas redes sociais, principalmente naquilo que nós chamamos, né, o Dr. Google, e pegando só coisas ruins que estão escritas lá. Então, assim, se baseie naquilo que o seu médico que está te acompanhando vai lhe falar, tente fazer da maneira mais tranquila que puder, para que esse tratamento aconteça de uma maneira bem tranquila e leve para ela. Tá? Eu acho que essa é a mensagem principal, e se alguém realmente se identificar com isso, eu acho que procurar o seu médico e pensar sempre numa equipe multidisciplinar para estar melhorando a qualidade de vida dela. Bom, fica então aí o recado para quem está nos ouvindo aí com as orientações, e eu aproveito, doutor, para agradecer mais uma vez a tua disponibilidade. Eu tenho certeza que esse bate-papo, ele sanou muitas dúvidas e trouxe mais luz para um tema que para muitas mulheres ainda é um pouco tabu, né? A gente fala sobre algumas síndromes que são ainda cercadas de mitos e tudo mais. Então eu agradeço mais uma vez a tua disponibilidade. Eu que agradeço, Liz, estarei sempre à disposição de vocês, principalmente para falar sobre a saúde da mulher e tentar tranquilizá-la da melhor maneira possível.
Então, agradeço, parabéns pela condução da entrevista e, mais uma vez, à disposição sempre quando desejar. E eu agradeço também a você que acompanhou mais um episódio do podcast Saúde e Debate. E lembrando que esse e todos os outros episódios estão disponíveis no Spotify e também lá no site do Saúde e Debate. Muito obrigada e até a próxima.